Então, nós vamos para a lição de número. Quantos estão aprendendo? Tem crescido no que tem aprendido? Porque esse é o propósito, a palavra edifica, ok? Tem vida aí? A palavra faz o quê? Fala igual crente, irmão, que coisa, pelo amor de Deus. Só umas 4 pessoas responderam. Cadê vocês? Vocês estão crente? Quer morar no céu? Está triste porque é crente? Ou está alegre? Tem vida aí? E a palavra faz o quê? Por que não responde assim? Está com preguiça? Gente do céu, tem dó. Nós somos o país mais livre para adorar a Deus. Jesus amado, né? E o clima aqui, o mundo espiritual, meu Deus, aberto para adorar. Jesus do céu. Foi assim que a Europa se tornou fria como está. Porque calou a boca. Parou de adorar como adorava. Parou de servir como servia. Não vamos entrar por esse caminho não, nós somos livres. Lição de número? Qual o tema da lição? Lição 6, o ser de Deus, seus atributos exclusivos. Nós vamos ler em Isaías 40, de 12 a 28. Abra sua Bíblia, não temos na lição o texto, Isaías 40, de 12 a 28. Eu achei essa leitura muito apropriada para o nosso tema. Glória a Jesus. Vamos ler? Nas nossas versões, conforme está. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabes? Porventura não ouves? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. Quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas,
quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Glória a Deus. Versículo-chave, Isaías 43, 10. Leia, por favor, 1, 2, 3. Para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O alvo da lição é que, ao estudar esta lição, nós teremos condições de compreender que o Deus da Bíblia é um ser incomparável, o que nos dá total e plena tranquilidade para confiar no seu caráter. Que o Senhor seja conosco, que esta lição nos edifique. Em nome de Jesus, tome assento. Louvado seja Deus. O ser de Deus. Deus é indecifrável. É imensurável. Não dá para entender Deus, não dá para explicar Deus. Então, o que a Bíblia faz? Ela aproxima as coisas que são entendíveis para trazer a nós coisas que são difíceis de entender na grandeza do que é. Sabe, quando João quis falar sobre as ruas da Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, João disse, são ruas como que de ouro, não é que são ruas de ouro, são ruas como que de ouro, para tentar explicar a nobreza do que está naquelas ruas, porque o ouro é o material mais nobre, mas ele não consegue explicar a grandeza da revelação. A Jerusalém de Deus é um lugar tão glorioso, tão maravilhoso, que para entrar lá tem que ter sido transformado. Então, as coisas de Deus, para nós entendermos um pouco sobre o ser de Deus, nós temos que entrar por esse caminho. São coisas aproximadas. E são coisas reveladas a nós na medida que nós podemos também entender e não nos perder pelo entendimento. Não convém ao homem saber mais do que lhe é devido, para que não se perca. Então, a grandeza desse Deus que não tem conselheiro, que não pediu ajuda para ninguém, que é autossuficiente, um dos atributos de Deus que não estão aqui, porque não são todos os atributos que estão aqui de Deus, é autossuficiência. Ele é pleno. Não dá para você fazer nada que alegra Deus. Quando o texto bíblico diz que alegrou o coração de Deus, é uma linguagem de antropomorfismo e antropopatismo, que na teologia fala sobre a anatomia humana, para explicar nós alguma coisa, para dar entendimento, e o sentimento humano, para dar-nos entendimento de algo que é difícil de explicar. Então, e percebam que eu estou falando com relação a Deus e as grandezas eternas. Com relação à fé e à salvação, tudo pode ser entendido perfeitamente. Entenderam? Sim ou não? Então, meus irmãos, esse Deus é autossuficiente.
Ninguém faz algo para completar Deus, Ele já é completo, Ele já é perfeito, Ele é amor pleno, Ele é alegria plena, Ele é realização plena. Então a gente tem que ter temor para aproximar desse Deus, amém? Ninguém pega esse Deus de surpresa, não há nada que Ele não saiba. E é muito bom saber disso. Quando Deus nos transformar desse ser corruptível num ser incorruptível, nós teremos consciência plena de todas as coisas. Entenderemos, lembraremos, saberemos de maneira plena e completa também. Mas isso na eternidade. Percebam o início da nossa lição aí, meus irmãos. Coloque aí, DCM, por gentileza, Romanos capítulo 1, versículo 20. Meus irmãos, os atributos exclusivos de Deus são aqueles que Ele não partilha conosco. Nós vamos estudar isso. Romanos 1,20 está escrito: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Tudo é visto de longe na grandeza desse Deus. Esses atributos que nós vamos estudar aqui, os exclusivos, são o que na teologia chama de atributos incomunicáveis, porque Deus não divide ele, Deus não dá esses atributos a ninguém, pertence somente a Ele. Tem os atributos comunicáveis, então estes estão em Deus e também podem estar em nós. Um dos atributos comunicáveis: sede santo, como eu, vosso Deus, sou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho. Então, esses atributos de Deus são comunicáveis, ok? Entre outros tantos. Mas os que nós estudaremos são incomunicáveis, estão somente em Deus. Alguns desses, na eternidade, poderão ser comunicados, mas aqui não. Ok? Outro atributo comunicável: Deus é sabedoria plena, sim ou não? Mas Ele manda a gente buscar a sabedoria nele, que dá e não rejeita a ninguém. Então são comunicáveis, tá bom? E nesta lição vamos ver somente os principais atributos que são incomunicáveis e estão somente em Deus. Qual é o primeiro atributo aí da nossa lição? Imutabilidade. Diga: Deus não muda. Ele é o mesmo. Sempre o mesmo. Então não tem como eu olhar para o Antigo Testamento e dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo. Não, Ele é o mesmo. O que Deus odiava no Antigo Testamento, Ele odeia no Novo. Pastor, Deus odeia? Odeia. Mas Deus não é amor? Nunca haverá um amor verdadeiro se não tiver um ódio. Como assim? Por exemplo, Deus te ama de tal maneira que odeia o pecado. Ele não te amaria, não me amaria perfeitamente se não odiasse o pecado. Por quê? Porque o pecado me separa dele. A única coisa que separa o homem de Deus é o Isaías 49, 1 e 2. O pecado, a iniquidade faz separação. Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar, nem com os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Então Deus, Ele ama tanto que Ele odeia o pecado. Entendeu ou não? Então é essa relação do amor e o ódio, nesse caso, não é uma oposição como um adversário, mas é uma afirmação de que existe amor verdadeiro. Ok? Quando as versões antigamente diziam, amarás o Senhor teu Deus e odiará papai e mamãe, né? As versões diziam isso.
Mas aí muita gente não entendia. Agora hoje está escrito o quê? Aborrecerá. Mas aquela palavra colocada ali é para entender a distância, quando você, ou da forma que você e eu devemos amar a Deus. A distância é tão grande que o amor meu e seu para Deus deve ser tão grande que olhar para papai e mamãe, que a gente tanto ama, tenha que aparecer como um ódio, como aborrecer. Por causa da grandeza do amor. Então, eu amo tanto a Deus que mamãe e papai não interferem na minha vida, com relação a Deus e a palavra. Mas eu honro o papai e honro a mamãe, porque eu amo esse Deus sobre todas as coisas. Eu respeito e cuido do meu papai e da minha mamãe, abraço, beijo, porque eu amo esse Deus de tal maneira que a palavra dele é mandamento para a minha vida e faço isso com prazer. Dá para entender isso? Então, a imutabilidade desse Deus, isso não quer dizer, irmãos, que a gente vá ver em Deus somente aquilo que esperamos ver, porque Ele é imutável. Deus é amor, mas Ele pega na pessoa de Jesus e vira as mesas dos cambistas com uma zorrague na mão, irado, sim ou não? Então Ele teve uma alteração de humor? Sim ou não? Deus é sempre o mesmo, tendo reações necessárias. Entendeu ou não? Deus é fogo consumidor, mas Ele não é amor. Deus é sempre o mesmo, tendo ações necessárias. Porque na mesma altura, não sei se você está entendendo, está entendendo? Na mesma altura que Ele é amor, Ele também é justiça. Por isso, 11:22 de Romanos aí, DCM. Na mesma altura que Deus é bondade, Ele também é severidade. Olha o que diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, o quê? Severidade. Mas para contigo que está de pé, que é o que ele está querendo dizer no texto, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Ou seja, Deus é amor e é justiça, Ele é bondade e severidade. Ele é uma pessoa tão perfeita que Ele faz o que é perfeito. Ele não pode interferir na justiça. Por isso que Ele vai dar Jesus para morrer por nós, porque Ele não pode interferir na justiça. Tem que alguém assumir os meus pecados para que Ele possa me salvar. Deus não me salvaria sem Jesus. Por isso, Ele dá-nos um presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele amou nós de tal maneira, lembra do amor? Que a justiça dele, que tinha que ser cumprida, nos enviando para a ira eterna, a justiça dele é feita em Cristo Jesus. Por isso o texto diz que em Jesus Cristo nós somos justificados, salvos pela graça, aquilo que não merecíamos. O fato, deu para entender essa questão? Sim, parece que não, ou deu? Sim ou não? Amém. Por exemplo, outro texto bíblico que diz que Deus se arrependeu de ter feito a raça humana. Capítulo 6 de Gênesis. Deus se arrependeu. Ué, mas se Deus é imutável, como que Ele se arrepende? Pois para nós o entendimento da palavra arrependimento é alguém que fez e agora se arrependeu ou mudou. Só que a tradução dessa palavra no hebraico é uma tradução errada. A tradução deveria, e Deus se entristeceu por ter feito. Que é normal, porque há sentimento em Deus. Aí vem o antropomorfismo. Porque nós atribuímos o sentimento de homem para a gente entender o que está acontecendo. Mas Deus entristeceu de ter feito a raça humana. E aí, Ele já sabia disso. O Salvador morreu antes da fundação do mundo, ninguém pega Deus de surpresa, mas Ele vai ter que mover, Ele tem que agir com a sua justiça na terra,
para a salvação futura. Entende? Então, essas questões nós temos que entender no Deus imutável. Alguns textos que nos ajudam a entender que esse Deus não muda. Números, está aí na revista. Ainda tem revistas? Se alguém quiser revista, dá um sinalzinho assim na mão. Quanto custa uma revista? 14? Vocês aumentaram? É preço de custo ainda. Preço de custo. Custa 14. Tem alguém? Se tem, levanta assim a sua mão. A Rafaela vai ver e já foi buscar lá, tá bom? Números 23, 19 na revista aí. Deus não é homem para que minta. Esse texto é literal, Deus não arrepende mesmo. Lá é que a palavra usada, eu lembrava da palavrinha no hebraico, mas agora eu não estou me lembrando. A palavra lá é outra, ok? Salmo 102, versículo 27, o que está escrito? 1, 2, 3. Revela a eternidade de Deus e revela que Deus sempre é o... Então, o que Deus no Antigo Testamento não aprovava, Ele aprova no Novo? Não. O que Deus revelou que a sua vontade é no Antigo Testamento, a sua vontade mudou no Novo? Então, eu digo, se você quiser conhecer a vontade de Deus, leia o Antigo Testamento. Se você quer conhecer a graça e a misericórdia de Deus, leia o Novo Testamento. Enfim, leia a palavra de Deus e você vai entender um pouco mais. Quem mais quer a revista, levanta a mão. Ok. Malaquias 3:6. O que está escrito? 1, 2, 3. Porque eu, o Senhor, não mudo. Outra versão, porque eu sou Deus e não mudo. Eu sou o mesmo sempre. Hebreus 13:8, tão conhecido, 1, 2, 3. Outra versão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E Jesus Cristo é Deus na essência da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um, e Ele é o mesmo sempre. Tiago 1,17, 1, 2, 3. Nesse Pai das luzes que é Deus, não pode existir no sentido de que não tem como, porque Ele é sempre o mesmo, não pode existir variação ou sombra de mudanças, não existe. E aqui no contexto do versículo está dizendo, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, aleluia, desse Deus imutável, maravilhoso. Então diga, o meu Deus é imutável. Então o Deus que se revelou ontem, que te ama, hoje também te ama. Amanhã também te amará. Não é porque alguém foi condenado ao inferno que Deus deixou de amar. Deus ama, só que Ele lembra a altura do amor, a altura da justiça. Por isso ele diz, ide anunciar meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, quem não crer, será condenado. É a justiça. Então, creia em Cristo Jesus, dessas águas faça parte, e a salvação está em nós, pela justiça de Deus. Ele não pode contrariar quem Ele é. 2 Timóteo 2,12, coloca aí, descendo, se salvo engano, acho que é aí mesmo. 2 Timóteo 2,12, glória a Jesus Cristo, louvado seja Deus. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. 13, se formos infiéis, não tem como mudar Ele. Aqui o texto, se fosse seguir na lógica, é assim,
se nós formos infiéis, ele também será infiel. Não. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. É uma afirmação universal. Deus não pode negar a si mesmo. Traga a mente para cá, gente. Fica ligado. Traga a mente para cá. Você está com raiva do pastor? Tá não? Então alega, melhora o semblante. Não fico com medo de vocês. Estou quase morrendo de medo. Meu Deus do céu. Ele não pode negar a si mesmo. Não tem como. Ele permanece. Tem gente que usa esse texto para dizer que pode ser infiel, que Deus vai ser fiel para salvar ele. Não é isso que o texto está dizendo. Se você olhar o contexto, se o negarmos, vai lá, volta lá no versículo 12. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele vai nos negar. Então não tem nada a ver com se eu for infiel, Deus permanece fiel e vai me salvar. Nada disso. Preste bastante atenção, porque se alguém vive no pecado, está negando ele. E ele também negará. O que está afirmando o texto é que Deus é imutável. A pessoa por mais que possa ser infiel, Deus não tem como negar a si mesmo. Ele é fiel. E ele é fiel para cumprir a palavra. Ficarão de fora os... E aí vem uma relação. Entendeu ou não? Então a minha parte é ser fiel até a morte e alcançar a coroa da vida. A gente tem que fechar as pontas, porque tem muita gente falando muita coisa que não procede. Ok? Então tá bom. Então ele é Segundo, qual o segundo atributo que estamos estudando? Ele é eterno. Ele é eternidade. E a intenção, preste atenção, a intenção de dizer que Deus é eterno, aqui é boa, mas a revelação não é boa. Porque o homem também é eterno, sim ou não? Então não é esse atributo que nós estamos falando aqui, e poderia colocar outro nome aqui, certo? Porque todo ser humano é eterno. Ninguém vai ser extinto, ou vai se seguir a eternidade salvo, ou se seguirá a eternidade condenado. Hebreus 9, 27. Ao homem é ordenado morrer uma só vez, seguindo após isso o juízo. A eternidade vem, o juízo, o julgamento. Se eu morri em Cristo, salvação. Morreu sem Cristo, condenação. E nós não estamos falando sobre religião. Estamos falando sobre a palavra de Deus, ok? Então é uma coisa. Agora, esse Deus é eterno? Sim, ele é eterno, mas não é o eterno como homem. Ele é, antes de ser de eternidade em eternidade, ele é eterno, ele é atemporal, como eu já expliquei aqui outra vez. Ele está fora. Quando você fala eterno, você está falando de tempo. Quando você fala de atemporal, não tem tempo. Deus está fora de tudo. Até se colocar uma figura aqui, interessante, mais ou menos para a gente entender. Eles colocaram aqui, na datação, na existência, criação, antes de Cristo, depois de Cristo, juízo final e eternidade. E que Deus está acima disso, Ele está fora disso, Ele está atemporal. Nós estamos dentro do tempo, estamos dentro da cronologia, mas Deus está fora disso, vendo tudo e sabendo de tudo. Se Ele estivesse lá dentro, seria uma coisa. Quando Jesus estava conosco, Jesus disse assim: eu vou para que Ele, o Espírito Santo, venha. Quando Jesus estava aqui, ele só podia se apresentar onde Ele fosse, sim ou não? Quando Ele palmilhava na terra, Ele revestiu de carne, se fez carne, não é? Ele disse, corpo me preparaste, não é? Então Ele habitava num corpo, então Ele era limitado enquanto homem. Então Jesus só estaria onde Ele fosse, onde Ele caminhasse, por isso Ele caminhou tanto também. Agora,
Jesus disse: eu vou para que o Espírito venha, porque aí o Espírito estará em vós. Em todo lugar, em todo tempo, o Espírito enche. Então agora ele pode estar em tudo e todos, pelo Espírito Santo. Lembrem-se que Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um em 3 pessoas, amém? Depois nós vamos falar sobre a Trindade Santa em alguma lição aí e tudo mais. Então, esse Deus, antes de ser eterno, você tem que entender ele como atemporal. Ele está do lado de fora de toda a existência, vendo tudo, sabendo de tudo. Por isso que esse Deus é imensurável, inexplicável. E toda pessoa que conhece ele, pelo menos essa parte que diz respeito a ele, não todo o conhecer de Deus, toda pessoa que entende isso, tem que se encher de temor e tremor diante desse Deus. O diácono Marcos Antônio também não veio na quinta por questão de saúde. É bem recebido também. Então, meus irmãos, Deus é eterno, amém? E ele é deu para entender essa questão de ser atemporal? É que ele está fora do tempo, ele está acima do tempo. Também, algumas passagens para nos ajudar. Jó 36, 26. O que está escrito? 1, 2, 3. Quem calcularia? Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Existe uma eternidade, e aqui está sendo fracionada as existências, e antes de tudo isso, ele é Deus. Salmo 93, 2, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Esse Deus é eterno, e esse atributo não é o mesmo que imortalidade. É aqui que ele vai ajudar nessa questão, já que imortalidade não sugere a ausência de início, somente indica a ausência de fim. O homem é imortal espiritualmente, mas possui início de existência. Já Deus é eterno, não possuindo início nem fim de existência. Então ele é atemporal. Poderíamos estudar o atributo do atemporal. Amém? Além disso, Deus, ele tem um outro atributo incomunicável. Qual é? Onipresença. A palavra omni, no latim, quer dizer todo, tudo, total. Então, quando eu falo algo de Deus e começa com esse prefixo, né? É prefixo, não é? Cadê as professoras? Prefixo, né? Vai passando o tempo, eu vou fazer 60 anos, né? Meu Senhor. Aí, irmãos, está dizendo tudo ou todo da palavra que vai seguir. Então, onipresença, ele tem uma presença em tudo e em todo lugar. Ele está em todo lugar. Ele está debaixo daquela árvore escura. Ele está naquela mensagem de WhatsApp, naquele vídeo de nude. Ele está em todos os lugares e preenche todas as coisas. Ele vê tudo. Onipresença. Então, ele vê tudo por quê? Porque ele está em todo lugar. Não existe lugar em todo o universo, em toda a existência de todas as coisas, onde uma pessoa possa se esconder da presença dele. Ele vê tudo. Por isso é uma loucura e uma insanidade alguém dizer: Deus se esqueceu de mim. Por mais que que você pudesse usar essa expressão, ainda você estaria bem diante dos olhos dele.
Não tem glória a Deus, né? Porque poderia ter um glória a Deus quando a gente está em comunhão com Ele. Eu estou diante dos olhos dEle em todo o tempo. Salmo 139, versículo 7. 1, 2, 3. Tem como o homem se ausentar do Espírito de Deus? Jamais. Jeremias 23, 24. 1, 2, 3. Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Davi disse assim: para onde fugirei da tua presença? Se eu colocar minha cama lá nas mais altas alturas, se eu colocar lá nas mais baixas profundezas da terra, lá tu estás. Não tem como. Por isso que a maior medida, a mais preciosa das medidas, das decisões que alguém pode tomar, irmã Tatiane, é se render a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Amós 9, 2. 1, 2, 3. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Deus está em todos os lugares. É interessante também uma passagem que há, Ezequiel de 8 a 11, Ezequiel revela a triste realidade do templo na época, os sacerdotes, né? Uma das passagens, Deus fala, fura na parede. Fala para Ezequiel, furar na parede. Aí ele vai, fura na parede, né, Pedro Henrique? Aí, quando ele passa, ele vê pessoas ali dentro, adorando figuras, fazendo coisas erradas. E Deus diz, eles dizem que eu não estou vendo. Deus passa qualquer parede. Ele entende e vê qualquer situação. E mais que tudo isso, além de estar nesses lugares, Ele também penetra o mais profundo da alma humana e conhece os seres. É para dar glória a Deus mesmo. E para ter muito temor diante de Deus. Além de onipresença, Ele também tem onipotência, poder total. Todo o poder está no nosso Deus. Jesus, ele deixa claro isso, não é? Em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder, né? A palavra ali no grego, eu me lembro, é exousia, que quer dizer todo o poder de Deus, todo o poder de divindade está em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que quando ele vencer todas as coisas pela igreja, com todos os reinos, ele depositará diante do Pai. Isso revela a hierarquia. E esse Jesus, esse atributo, está dizendo que ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Não há nada fora do domínio e poder e alcance desse Deus. Os mísseis hoje de armamentos de guerra, o poder bélico das nações, cada vez estão mais, tem maior alcance, né? Nesses mísseis e o poder de guerra, a bomba atômica, não sei o quê. Irmãos, não tem comparação com o alcance de Deus. Ele tem todo o poder. E o que sai de Deus não são mísseis, são palavras que devem ser obedecidas imediatamente quando da boca desse Deus sai. Ele disse, haja, e o Big Bang, bum. Se fosse, aleluia, o Big Bang, conforme eles dizem,
estaria espalhando as coisas, mas era um haja. O Big Bang é o haja de Deus. Por isso não espalhou, ajuntou de uma maneira organizada todas as coisas, e vieram vidas, aleluia, das mais diversas ao Rei da Glória. E essa terra, ela existe por uma obra de total poder de Deus e milagre. São 122 coisas organizadas milimetricamente, que se alguma coisinha saísse do lugar, a terra entraria em colapso e seria destruída. Por exemplo, a quantidade de oxigênio e dos outros gases que existem na terra, tudo, se mudar um pouquinho, há uma combustão, explode tudo. Tudo na terra está organizado pelo poder desse Deus, pela palavra desse Deus. Todas as coisas são sustentadas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Gênesis 18, 14. A pergunta é: acaso para o Senhor, para esse Deus, há coisa demasiadamente difícil? Ele manda e acontece. Ele fala e tudo obedece. O animado obedece, o inanimado obedece, e o que não existe obedece. Eita glória! Deus falou com o leão fechou a boca. Deus ordenou o mar, e o mar se abriu. Aleluia, glória a Deus. E Deus chama a existência as coisas que não existem, como se já existisse. Olha o poder da palavra do Deus que você serve. Vale a pena amar esse Deus de todo o coração, e se render a Ele de verdade, e servir a Ele com vontade. Salmo 24, 8. Quem é o Rei da Glória? Responde. Ou seja, o Rei da Glória é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Louvado seja Deus. Crer no poder desse Deus dessa forma produz em nós, irmã Ana, paz. Se alguém disser para você: amanhã mesmo farei tal coisa, você deve olhar para os céus e dizer: se o Senhor quiser, porque Ele está no controle de tudo. Quando Jezabel disse a Elias, Eduardo, disse a Elias: amanhã mesmo eu farei contigo tudo que você fez com esses meus profetas. Aí o Elias, ao invés de continuar sendo Elias do monte, ele vai para o zimbro. Elias deveria ter dito: se o Senhor permitir, porque Ele está no controle da minha vida e de todas as coisas. Mas ele vai para o zimbro, e ele vai pedir a morte, e Deus vai falar com ele, vai mandar anjo para ele, vai explicar para ele que é Ele que está no controle. Então, se você porventura estiver debaixo do seu zimbro, receba esta palavra como alimento para a sua alma. Levanta desse zimbro em nome de Jesus Cristo e olha para o onipotente Deus, e se Ele é o teu Deus, descanse e tenha paz. Como que eu vou descansar e ter paz? Descanse e tenha paz fazendo a parte que lhe cabe. Lembra da mensagem de quinta-feira. Amém? Deus é onipotente. Ele é todo poderoso. E Ele faz infinitamente. Você sabe o que o escritor quis dizer com infinitamente mais? O que Ele estava tentando falar para nós? O que o Espírito Santo estava tentando, através de Paulo, falar para nós, quando ele disse que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos?
Ou seja, ele está dizendo assim, não dá para calcular. O que você vai pedir? Infinitamente mais. Aí você põe coisa em cima disso, infinitamente mais. Do que tudo. Aí você põe um punhado de coisa, irmã Nina. E aí fala, infinitamente mais. Então, aqui está revelando a grandeza de Deus. Irmãos, é tempo da gente mergulhar mais nesse Deus. É tempo da gente deixar de ser religiosos, cheios de tantas invenções, e passarmos a ser pessoas ligadas em Deus. A verdadeira religião é alguém que está ligado nesse Deus. Não é primeiro na igreja, não é primeiro num departamento, primeiro no Deus todo onipotente, ligado em Deus. Ele é o meu Deus. Aleluia. E aí vem, irmãos, outra coisa, outro atributo não comunicável. Qual que é? É o quinto atributo aí do nosso estudo. Onisciência, ou toda a ciência, ou todo o conhecimento. Deus sabe tudo e nos detalhes. O Salmo 139, que é uma boa sugestão de leitura para nós nesses temas, revela a onisciência, onipotência e a onipresença desse Deus. E Davi, ele fala coisas que revelam isso, né? Ele diz assim, antes que a palavra venha na minha boca, tu sabe muito bem. Eita, meu Deus. Isso dá motivo de alegria e também de preocupação. Porque tem hora que a pessoa quer xingar, não quer? Não é você não, fica tranquilo. Mas não tem hora que tem umas pessoas que quer xingar? Sai morcego, abobrinha, quiabo perdido, né? Não é? Não é? Quer xingar. Tem gente que sai da igreja querendo xingar o pastor. Eu sei disso. Odiando o pastor, porque o pastor falou que não queria ouvir. E pediu que não queria que fosse pedido. E aí, eu lembro de alguns testemunhos, né? Teve um irmão aí que se tornou pastor. Aí ele falou, tinha vezes que eu saía cuspindo fogo, querendo bater no pastor. Falei, graças a Deus, Deus me livrou, hein? Mas se tem alguém que tem coragem de pregar a palavra de Deus, deveria ser respeitado, porque ele não está querendo te bajular e nem te ganhar, e nem querer seu dízimo e oferta, mas está querendo que você seja salvo e vá morar no céu. Mas muitas pessoas não têm esse entendimento. Agora, a pessoa quer xingar, mas não xinga, e engole. Deus já ouviu a palavra. Pastor, mas Deus é perseguidor, hein? Fica perseguindo a gente, porque Ele sabe que a gente é fraco. Não, Ele sabe uma outra coisa mais profunda, além de que a gente é fraco. Ele sabe que se a gente nascer de novo, o xingamento não vem nem como interesse. É isso que você tem que entender. Já viu quando a pessoa está triste? Você está triste, está alegre? Está triste ou está alegre? Deus sabe, não sabe? É muito perigoso quando a gente fala isso, né? Deus sabe o porquê, e porque Ele sabe mesmo. Agora, irmão, tem gente que vai bater lá um preguinho, né? Com o martelinho, ele erra o martelo. Em vez de acertar a cabeça do prego, acerta a cabeça do dedão. O que sai naquela hora? Quando acontece com você? Porque isso é um bom termômetro para saber se eu nasci de novo ou não. A pessoa que ainda não nasceu de novo, ela xinga nessa hora. Mas quem que não xinga? Quem nasceu de novo. Escute, não é que você é obrigado a não xingar, não é isso que eu estou falando. É quando a obra aconteceu em nós, esse tipo de palavra sai do vocabulário da alma. A alma nasceu de novo. Então,
pum, fazia, glória a Deus, aleluia. Se for salvo, sai desse jeito. O sangue de Jesus tem poder. Agora, se não nasceu de novo, queijo derrancado, morcego, abobrinha derrancada. Porque ainda está lá. Está entendendo ou não? Faz um teste, chega lá na sua casa hoje e manda um martelo no dedo. Entendeu? Aí você vê o que vai sair. Se sair xingamento, implora que esse Deus te faça nascer de novo. Que Ele te lave, onde tudo se faça novo, onde nova criatura é. Cadê o glória a Deus? Olha, faltou o glória a Deus. Então é isso que a gente tem que entender. O que prova não é no sentido das obras mostrarem coisas, mas das evidências, porque a obra de Deus aconteceu na minha vida. Então, nesse aspecto, o que prova se eu estou em Cristo, não é minhas atitudes ou ações, mas sim minhas reações aos fatos acontecidos. Entendeu ou não? Por exemplo, quando alguém bate no seu carro, bum! Aí o demônio entra. Seu miserável! É, a história dos dois irmãos que bateram o carro. Aí um foi para o lado do outro brigando. Aí juntou um em cima do outro. A hora que o outro foi dar um murro nele, ele falou, sangue de Jesus tem poder. Aí o irmão, você é crente? Ele falou assim, eu também, Pai do Senhor. Você entendeu isso ou não? Aí que está o negócio. As reações revelam se eu nasci de novo ou se eu só sou crente. Aquela coisa do que está saindo da minha boca quando acontece algo grave comigo. São as reações, irmãos. E escute, eu não estou dizendo que você é obrigado a algo. Eu estou dizendo que quando a obra do nascer de novo acontece, as reações são outras. É isso que eu estou dizendo. Aleluia ou aleluia? Ou aleluia? Então esse Deus, Ele é onisciente. Ele conhece. Ele sabe os que são dele e os que não são. Ele sabe quem está na igreja por causa dele, quem está por causa de outra coisa. Ele conhece tudo. Por isso que a coisa mais suave, irmão Cláudio, irmã Sônia, é rendição. Eu preciso de ti, Senhor. Eu necessito de ti, Senhor. Nas cruzadas de Billy Graham, que ganhou tantas almas para Jesus, uma das coisas que ele mais falava nas suas cruzadas é, ainda que você esteja na igreja, você precisa de Jesus, se essa obra ainda não aconteceu. E ele dizia nos seus apelos, vem à frente você que precisa de Jesus. Muitas pessoas que frequentavam igrejas evangélicas iam à frente, realmente agora, para aceitar Jesus. Entenda a onisciência de Deus. Entenda o quanto isso é gravíssimo para quem não quer aliança ou compromisso com Deus. Porque Jesus não é um salvador que escreve embaixo e agora você tem uma carteirinha que sou salvo. Não, Ele é alguém que nos salva primeiro para depois nos levar para o céu. Você entende isso? Nos salva, me salva como pessoa, me muda como pessoa. Ele implanta em mim o caráter dEle. Ele implanta em você o caráter dele. O propósito do Espírito Santo em nós é formar esse Cristo em nós. O Deus que se faz homem, para habitar no meio de nós, para mostrar a nós como viver como homem. Essa é a questão da verdadeira fé. Agora, uma coisa que é importantíssima, que devemos prestar atenção nisso. Uma coisa importantíssima que devemos entender dentro da onisciência de Deus. Deus sabe tudo. E Ele sabe tudo sobre tudo. Então, como que Deus sabe tudo? Ele é atemporal. E Ele está vendo todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Ok? Vocês lembraram de alguma coisa? Nos mínimos detalhes. Ele está vendo tudo.
Ele sabe tudo, desde antes até o depois de tudo. Ele está vendo tudo, ele é Deus. Ele não é o homem limitado, ele é ilimitado. É um dos atributos de Deus também, que não estão aqui. Não está aqui. Aí, irmãos, esse Deus, ele vê tudo antes. Para nós estamos em 2025, hoje é 16 de março. Deus está lá em 2030, lá em 2050. Deus está na eternidade, vendo tudo igualmente. Por isso, uma das revelações que ele dá, preste atenção nisso para você não perder a linha. Êxodo 3, salvo engano, versículo 14, ele diz: Moisés, quem que eu vou falar? Moisés fala: quem que eu vou anunciar aqui? Diga que eu sou o que sou. Essa palavra quer dizer, ali tem o tetragrama, Re, Vav, Re, Yod, Vev, Ve, Vav, Re, Yod, Re, Vav, Re, é o tetragrama. Ali, o significado do nome de Deus é o que era, o que é e o que há de ser. Deus era, ou seja, ele já passou por todo o tempo até aqui onde estamos, para nós entendermos hoje. Ele é desde lá atrás. Ele era, e ele foi. Não, mas que é? O que era, o que é e o que será. Ele era e ele será. Ele está revelando que ele está lá no futuro. E aí ele revela uma outra coisa. Ele é presente e perfeito. Em todo tempo, em qualquer era, ele é. Ele é. Ele é aqui e agora, esse Deus. E ele é lá em 2050, em todo tempo ele é. Então, quando eu olho para esse todo-poderoso Deus, o temor vem para o meu coração, a alegria se eu sou dele e a preocupação se não sou. E quando eu vejo essa onisciência, eu descubro junto com ela, que poderia ser separada, dependendo do entendimento teológico, mas eu vejo junto com a onisciência a onipresença, a presciência. Junto com a onisciência, o conhecer tudo, saber tudo em todo o tempo, em toda hora, o todo, eu vejo a presciência de Deus. Ou seja, ele sabe antecipado o que vai acontecer. Romanos 8, 29, DCM, vai falar dessa presciência. Coloca 1 Pedro, se não me engano, 1, 2, para a gente analisar. 1 Pedro 1, 2. Eleito segundo fala só os crentes. Eleito segundo a eleição que nós temos é segundo o quê? Um conhecimento antes. Aqui os calvinistas entram em parafuso e começam a inventar a história. Porque eles querem que esse Deus, porque ele tem o atributo da soberania, tenha a liberdade de escolher uns para o céu e outros para o inferno. Então aí esse Deus teria que ser julgado pela sua decisão e não as pessoas que foram condenadas no juízo final, como de fato acontece em Apocalipse 20, 11 a 15. Mas eles querem que Deus, este soberano, pelo poder dele, escolha gente para o inferno, outros para o céu. Não é assim. Ele conhece antes, para eleger pessoas. E aí o que vai nos ajudar? Romanos 8, 29, para ajudar com essa presciência. Romanos 8, 29. Porque os que... O que é Dantes conheceu? Conheceu antes, presciência. Os que Dantes conheceu também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a nossa salvação é porque Deus nos conhece antes, e Ele prepara o caminho. Então, Deus sabia, por que Deus ama Jacó e aborrece Esaú? Porque Deus está vendo Esaú vendendo, conhecendo antes, vendo antes, na presciência, Ele está vendo Esaú vendendo o direito de primogenitura, por um prato de guisado. E Ele está vendo Jacó, o suplantador, porém agora, no val de Jaboque, em súplicas e lágrimas, brigando para ser mudado. Então, o que dantes conheceu. Por que certos embriagados, ladrões, prostitutas, prostitutos, pessoas da amargaça da vida, convertem e Deus faz uma obra linda? Porque Deus conheceu o coração. Ele viu tudo antes, Ele trabalhou. Por isso a Bíblia diz em 1:13 e 14 de Hebreus, que os anjos do Senhor são ministradores, que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Ele sabe quem vai herdar a salvação. 2 tempos ali, os que hão de herdar a salvação na eternidade, e os que hão de herdar a salvação na terra. Deus ordena anjos e trabalha isto. Por isso Deus é amor, que é a salvação de todos, mas não salvará todos, porque nem todos vão aceitar o Evangelho. Mas o Evangelho é anunciado a todos, e a oportunidade é dada a todos. Essa presciência de Deus não é um determinar de Deus. Não é porque Deus conhece antes que Ele está determinando o futuro de alguém. Não, Ele está conhecendo. Nos deu livre arbítrio, livre escolha. Você escolhe vir para a escola bíblica e aprender uma lição tão profunda como esta, ou ficar dormindo e dizendo que está descansando, enquanto poderia fazer isso depois do almoço no domingo. É você que escolhe se edificar ou se perder. Eu coloquei lá nos grupos que os pais que impedem seus filhos, ou os pais que trabalham a ausência dos seus filhos na escola bíblica, estão matando eles, impedindo eles de serem salvos, de conhecerem a palavra, de entenderem o caminho. Mas a escolha é nossa. A escolha é sua, estar nesse culto só para estar, porque o pastor agora chegou de viagem, então eu tenho que estar na escola, ou isso Deus já está vendo, entendendo, e isso não vai adiantar nada para você. Ou estar no culto por amor à palavra, para conhecer a palavra, para viver esse Deus da palavra e a palavra desse Deus. E Deus sabe disso. E a presciência dele, por conhecer tudo isso antes, ele não interfere na decisão, ele simplesmente conhece. Tem um outro exemplo que é dado também, que fica bem claro. Por exemplo, quem já assistiu aqui Titanic? Pelo amor de Deus, você chorou? O camarada chegou para o outro e falou: você está assistindo Titanic? Falou: quinta vez. Falou: mas não é possível, um filme desse. Você já assistiu? Eu assisti. Conta a história do menino que é apaixona pela mulher, e a mulher pega e começa a chorar contando o filme. Quem já assistiu o Titanic aí? Você conhece o filme? Você conhece o filme? Você assistiu, não é? Você conhece a história do filme? Você assistiu, você conhece a história? Você sabe o nome de alguns artistas ali? Você sabe o final do filme? Sim ou não? E você tem como alterar? Você tem como mudar alguma coisa no filme? Essa é a questão da onipresença com presciência. Deus já conhece o filme de todas as histórias. Ele não interfere, mas Ele já conhece. Agora você e eu somos livres para tomar decisões dentro da história. Deus já sabe. Mas eu devo me encher de temor e tremor e tomar decisões assertivas, decisões corretas. A principal delas é verdadeiramente confessar Jesus como meu único Senhor e Salvador. E o confessar aqui, eu não estou querendo que você imagine que é falar com a boca. Não.
Não. É o confessar no sentido de escolher viver em Cristo todos os dias. E a minha vida e as minhas atitudes confessarem que Jesus está na minha vida. Gostou dessa parte? Então eu tenho que entender essa onisciência, essa também presciência, e tenho que entender também a onisciência e vontade de Deus, e a onisciência e a consciência humana. Entende? Então, essa onisciência, as pessoas sempre perguntam, mas Deus não sabia, por que Ele permitiu? Deus não sabia que que a Eva lá ia enganar o Adão, e o Adão ia comer do fruto, e as coisas não iam entrar por esse caminho? Sim, por isso que eu entendo sempre o livre-arbítrio em tudo. Deus poderia ter matado Adão e Eva, e feito um novo casal, novamente indo lá para o barro e começar tudo de novo? Sim ou não? Mas Deus daria ao homem e à mulher a mesma liberdade, porque Ele não quer ser adorado, servido por obrigação. E aconteceria a mesma coisa por causa da natureza humana. Então Deus, ao invés de arrumar um novo Adão e uma nova Eva, Ele arruma um plano de salvação para a humanidade. Ele não tira do homem, não tira da mulher a liberdade de escolha, mas dá a ela uma nova oportunidade. Eu vou fazer que da semente da mulher nasça um que pisará a cabeça da serpente. O que é pisar a cabeça da serpente? Por que não está escrito pisar a serpente? Porque cabeça fala de influência, fala de liderança, fala de raciocínio, fala de engano da serpente, que Paulo está lá na carta aos Coríntios, ele fala isso, tenho medo que vocês também pereçam pelo engano da serpente, que a serpente vem enganar vocês, como foi lá no jardim. Então ele pisa, Pedro, a cabeça é o domínio, é o comando. Jesus Cristo, quando entra, Ele tira a influência da serpente das nossas vidas. Jesus Cristo, quando entra na nossa vida, eu estou falando e estou sentindo a presença de Deus, quando Ele entra na nossa vida, não é a serpente que nos expulsa do nosso jardim, somos nós que expulsamos a serpente dos nossos jardins. Porque o Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e destruir toda a força do inimigo, e mal nenhum nos causar dano algum. Lucas 10, 19. Entendeu ou não? Então, não é, por que Deus permitiu? É a história nossa, e ela vai acontecer. Você vai continuar tendo direito de escolha, liberdade de escolha. Você vai continuar tendo. Você vai sair daqui e vai escolher viver uma vida em Deus, de verdade ou não. E Deus não vai interferir, mas Ele vai falar, escolhe a vida. Coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Ele deixa o conselho, Ele revela o que Ele quer de nós. Escolhe a vida. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente. Escolhe a vida, escolhe a vida. Deus sempre dá a nós condicionais. Então, queridos, entende a onisciência com a vontade humana? Entende, sim ou não? Só os que entendem, por gentileza. Oh, que prazer, muito obrigado por você corresponder à minha pergunta. Agora, tem alguém que não entende? Então você entende, porque se você entende, a sua responsabilidade é maior. À medida que nós vamos ter ciência, coloca lá 1:25 de Romanos, por favor. À medida que a gente vai tendo consciência, nós vamos tendo responsabilidades. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Versículo 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões, ou outra versão melhor, os entregou às paixões infames. Então, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza humana, 27,
E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Por quê? 28 fica bem claro. E como eles não se... Repita, 1, 2, 3. E como... Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Preste atenção. A pergunta aqui, pergunta de regra de hermenêutica. Por que Deus entregou as pessoas, os homens, ao sentimento perverso para cometerem coisas que não convêm? Porque eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Irmãos, ter conhecimento é responsabilidade. Outra versão diz, por terem desprezado o conhecimento de Deus. Então, a Bíblia diz, não mentirás. Como que alguém tem coragem de continuar mentindo assim deliberadamente? 10, 26 de Hebreus. É importante você entender que o conhecimento me traz responsabilidades. Diga, o conhecimento de Deus, quando vem para mim, me traz responsabilidades. O que é a palavra responsável? É alguém que sabe dar respostas na etimologia. Então, pelo que eu aprendi, entendi e sei que eu tenho que dar respostas. Então, eu posso dar respostas erradas. E aí vem aquela questão de Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o quê? O conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. 27. Mas o que resta? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário. Volta ao 26. Entendeu ou não? Por que tem pessoas na igreja que vão esfriando, que vão perdendo a graça, a força contra o pecado? E que para elas agora pecar tanto faz e não há problema, porque de todo jeito Deus vai me salvar, e isso nós chamamos de cauterização da mente. Por que para pessoas fazer e cometer certas coisas, não há mais uma acusação nelas de temor? Porque continuou pecando voluntariamente, mesmo tendo conhecido a verdade. É perigoso, por isso que Jesus fala assim, vai ter um julgamento mais terrível para você, Gerazim, do que para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eu estou no meio de vocês, a verdade está no meio de vocês. Tem glória a Deus? Para que esse glória a Deus? Porque quando a verdade está em nós, a nossa responsabilidade aumenta. Quem aqui sabe que Jesus, que Deus é digno de toda adoração? E quantos aqui não fizeram isso hoje? Ficaram implicando porque o pastor estava chamando a atenção. E o pastor estava chamando a atenção porque não quer que a gente envolva com a frieza deste século. Não quer que nós sejamos condenados com os que estão se perdendo nesse tempo. Mas quer que a gente esteja acordado, ativo para as coisas espirituais, com olhos e ouvidos espirituais atentos, abertos, com a vida, com os pés firmados na rocha, que é a obediência da palavra, a prática da palavra. Então eu tenho que entender que essa onisciência de Deus tem que me trazer uma consciência nova. Consciência humana. Um exemplo para você entender e eu entendermos melhor esse texto, essa questão, esse assunto. Um homem, lembra quando saiu Bina? Que hoje eu não preciso nem falar Bina, porque todo mundo, né? O pessoal do meu tempo lembra. Lembra? Era novidade, né? Aí quem tinha Bina pagava não sei o que, era diferente. Nem lembro direito como é que era, mas era. Você lembra, Flávio? Ah, sei. Então, aí
Irmão, eu tinha Bina. E um irmão ligou para mim. Da casa dele, 3314, tanto. E aí ele ligou para mim e disse, pastor, não vai dar para ir no culto hoje. Eu falei, não, meu filho, por quê? Ainda estou em Brasília. Isso aqui tem uns 15 anos, viu? Não fica pensando em ninguém daqui, não. 15 anos, mais ou menos, ou 18, sei lá. Eu estou com 23 aqui, 24, tem uns 18 anos. E aí, ele falou, aí eu olhei de novo na Bina. É na Bina ou no Bina? Eu olhei lá, estava lá, 3314, tanto. Então, você está em Brasília? Ele disse, não vai dar tempo de chegar para o culto. Aí eu não tive coragem. Falei, tá bom, minha filha, Deus te abençoe. Que decepção, obreiro do altar. Aí, é para você entender, a minha consciência humana, dentro da onisciência de Deus, está vendo aquilo. Deus está conhecendo a conversa que está acontecendo ali. Lá em casa o pessoal já sabe, quando vai falar de certa coisa, falando, cuidado com isso e com aquilo. Eu falei, nós sabemos. Eu falei, não, mas tem que falar. Por quê? Porque o diabo está ali também. E pode interpretar de maneiras diversas. Nós temos que ter uma consciência da presença de Deus e do diabo que quer usar coisas. Então, a minha consciência humana tem que dar mais temor para meu coração. Eu faltei no culto porque o meu marido quebrou o pé. Não quebrou pé nenhum. Fala a verdade, é melhor falar a verdade do que mentir. E a pessoa que tem coragem de mentir para o pastor, não é que é o Lindomar que está ouvindo, ou o Francisco, ou Edson, ou seja que pastor for, não é isso. Mas o pastor é o representante de Deus naquela igreja. Não deve mentir para pastor, não deve mentir para irmão, não deve mentir para patrão, não deve mentir para ninguém. Mas quando mente para o pastor, é porque a consciência já está cauterizada mesmo. Entenderam ou não? Então essa onisciência, a consciência humana, tem que mudar a minha consciência. Estou falando de um aspecto diferente para você entender da lição que você lê aí. Ok? Olha o que disse A.W. Tozer. O fato de Deus conhecer cada indivíduo completamente pode ser uma causa de temor e tremor para o homem que tem algo a esconder. Algum pecado não abandonado, algum crime cometido em secreto contra o próximo ou contra Deus. E olha que o escritor diz, embora Deus seja invisível para nós, não somos para Ele. E Tozer completa, os ímpios odeiam esta perfeição divina com a mesma naturalidade com que são compelidos a reconhecê-la. Gostariam que não houvesse nenhuma testemunha dos seus pecados, nenhum examinador dos seus corações, nenhum juiz dos seus feitos. Procuram banir tal Deus dos seus pensamentos. Por isso muita gente escolhe ser ateu, porque tem medo de encarar Deus e a sua moralidade. Tem medo de encarar Deus e a sua verdade. Tem medo de encarar Deus e a realidade da sua existência. Mas toda a terra proclama a glória de Deus. Todo o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aprendemos? A pergunta mais séria é se nós vamos mudar nossos comportamentos diante disso. Fique sobre os pés. Para concluir, o escritor diz, gostaria de propor uma reflexão em tudo que pudermos aprender, ou podemos aprender nesta lição. Já parou para pensar como é este Deus a quem servimos? Preste atenção. Primeiro, podemos confiar plenamente no que Ele diz, porque Ele é imutável. Segundo, podemos confiar a Ele nosso futuro, porque Ele é eterno. Terceiro, podemos crer que Ele será sempre conosco, porque é onipresente.
Quarto, podemos ter certeza de que Ele vai nos ajudar, porque é onipotente. Quinto e por último, mas tem outras coisas, podemos pedir-lhe orientação, porque é onisciente. Sexto, podemos sair daqui cantando, porque nós encontramos um Salvador eterno, vivo e verdadeiro. Sétimo, podemos nos alegrar em família, porque Ele tem o poder de mudar corações, de mudar circunstâncias, de mudar realidades amorosas. Oitavo, podemos nos alegrar nele, com toda a nossa história, porque Ele é o provedor e sustentador do seu povo. Podemos sair daqui diferente do que entramos, porque Ele é o Deus que nos muda, que nos transforma de glória em glória, de fé em fé, de prova em prova, de dores em dores, de lutas em lutas, de vitórias em vitórias. Ele é Deus, e Ele é o meu Deus. Eu não vou me calar, eu escolho continuar adorando, eu escolho continuar nele, para a glória dele. Eu não vou me calar, eu não vou deixar de ser dele, de morar nele, de viver para ele, de ser instrumento dele e de esperar ele. Aleluia! Levanta as suas mãos. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia! Senhor Deus, nós te magnificamos, exaltamos, engrandecemos e glorificamos. Enquanto igreja do Senhor, confessamos nossos pecados, pois nossas vidas estão todas nuas diante de Ti, tudo está patente diante dos olhos do nosso Deus, que tudo vê, que é o Senhor. Assim nos enchemos de temor e tremor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e omissões, perdoa, Senhor, lava-nos no sangue da nova aliança, trabalha em nós e produza em nós o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, a mente de Cristo, o sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Arranca todo o mal e toda a maldade de todos nós, e lavados no teu sangue, nos levanta para sermos imitadores do Senhor. E os atributos comunicáveis, traga a nós o amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão, a misericórdia. Traga a nós, Senhor, a sinceridade, a honestidade. Traga a nós renovo, traga a nós avivamento, traga a nós a tua presença. Quebra as cadeias do inferno, arranca tudo que o diabo quis colocar em nós, e coloca tudo do Senhor, que nós enquanto servos podemos ter. Coloca em nós, renova a nós, abençoa a nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Você escolhe que tipo de gente você vai sair daqui, ok? É com você. Tome assento. Glória a Deus. Vamos para a nossa secretária e os relatórios.